som. Meus irmãos, a paz do Senhor. Jeremias capítulo 32, o versículo de número 3. Depois leremos o capítulo 33, o versículo de número 1. Deus abençoe o pastor Zilmar Miguel, sua casa, sua família, pastor Adriano. Deus continue lhe honrando poderosamente. Pastor Erinaldo, os companheiros que aqui estão, que o Eterno siga honrando e abençoando poderosamente. AD aqui em Camboriú, que o Eterno siga prosperando poderosamente. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Orlando Dias de Souza, Lavras, Minas Gerais. Quem encontrou, diga amém. Está escrito, 32, o versículo 3. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, que significa prender, preso, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Capítulo 33, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda. Diga comigo, a segunda. Estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: quantos podem adorar a Deus por esta palavra? Assentem-se, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Queridos, Jeremias está preso por ordem real. E quem dá o decreto, conforme está escrito ao longo do capítulo 32, é Zedequias, que na verdade, o seu nome anterior era Matanias, que dos originais significa dom de Deus. Essa substituição foi feita por Nabucodonosor. Portanto, Zedequias, que quer dizer justiça de Deus. O decreto veio por intermédio dele. E agora Jeremias está preso no calabouço. Ao longo do palácio, no pátio, lá na frente está o calabouço e Jeremias está preso lá. O porquê será que Jeremias foi preso? Porque ele denunciou o pecado de Judá. E essas negativas, ao longo do seu livro, está explícito no texto, nos versículos, nos capítulos. Para chegarmos até aqui, se faz necessário rapidamente, resumidamente, dentro do meu tempo, citar aqui as 3 divisões do cativeiro babilônico. Isso está muito bem resumido, não aqui no livro de Jeremias, mas em 2 Reis, a partir do capítulo 24. E vale a pena lembrar que no ano 606 antes de Cristo foi a primeira etapa do cativeiro babilônico. E nessa ocasião, no texto em evidência, como está escrito no capítulo 24, quem está no trono é Jeoaquim. E aqui vai Ananias, aqui vai Misael, aqui vai Azarias, conhecido como Mesaque, como Medraque e Abednego, e também Daniel. Nessa ocasião, no texto, diz a Bíblia que eles vão para a corte babilônica, que está a uma distância aproximadamente de 1000 quilômetros de Jerusalém. Os 4 vão para lá. Eles têm sangue azul na veia, são da descendência real. E por um espaço de 2 anos aproximadamente, vão estudar toda a cultura dos caldeus. Vão eles e também parte dos utensílios sagrados
da casa do Todo-Poderoso. Na segunda divisão, mais embaixo no capítulo 24, versículo de número 10, mais precisamente o 8, Joaquim. E temos que prestar muita atenção, porque parece que confundimos Jeoaquim com Joaquim. No primeiro momento, como eu disse aqui, quando Daniel e seus 3 companheiros são levados para lá, está escrito que a cidade foi sitiada. Sitiar significa tirar, arrancar os direitos constitucionais. E agora Judá tem que pagar tributo. Com a revolta deste rei, houve a substituição. Agora quem está no trono é Joaquim. Nesse segundo momento, vai para Babilônia 10.000 dos judeus. E depois 7.000. Na totalidade, 17.000. Como está escrito aqui em 2 Reis capítulo 24, a partir do versículo 14, também o versículo de número 16. Nesse momento aqui, vai Ezequiel com eles. E no texto aqui relata que vai carpinteiros, que vai ferreiros, todos aqueles que têm robustez para erguer aquele grande potentado, são levados para lá. Agora, não para a corte babilônica, mas para Tel Abibe, próximo do ribeiro de Quebar. Estando a uma distância um pouco mais de 70 quilômetros, eles estão lá. Enquanto Daniel e os seus 3 companheiros estão na corte, Ezequiel está em Tel Abibe, próximo do ribeiro de Quebar, aonde Deus se manifesta com a sua glória, revelando a ele os seus projetos. E Deus dá a Ezequiel a característica, o coração duro do povo. Deus disse a Ezequiel: eles são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te levanto e tu dirás: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas saberão que esteve no meio deles um profeta. Por mais que sejam sarças e espinhos para contigo, eu te habitei no meio de escorpiões. Na linguagem simbólica, escorpiões significa o reino das trevas. Deus muniu Ezequiel, Deus cerca Ezequiel com proteção. Não só Ezequiel, mas também Jeremias, que vai profetizar, e daqui a pouco falaremos acerca disso. Na terceira divisão, amados, Jeremias aparece no contexto. Claro que ele profetiza em outros reinados, mas já que não temos tempo para explorar tanto o texto sagrado, ele aparece com veemência no reinado de Zedequias. Como eu disse, o seu nome foi substituído. Aqui em 2 Reis capítulo 24, versículo 17 está escrito: o rei da Babilônia estabeleceu em lugar de Joaquim ao tio deste paterno Matanias, a quem lhe mudou o nome de Zedequias. Jeremias, ele é tido como profeta da última hora, aquele que anunciou o juízo de Deus contra Judá. O lado do norte já havia experimentado o cativeiro dos assírios, agora chegou o lado do sul, e Jeremias será uma voz profética que irá denunciar o pecado da nação. Deus, assentado no seu alto e sublime trono, olhou aqui para baixo, e o olhar de Deus foi intenso, e o encontrou em Anatote, uma pequena aldeia que ficava uma distância de 4 a 5 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Deus disse: eu te conheço desde o ventre da sua mãe, te santifiquei, te dei por profeta para as nações. Pastor Adriano, Jeremias tenta correr da chamada, Jeremias tenta se esquivar do eterno, mas não tem como fugir da chamada, não tem como correr do chamado de Deus. Ele tenta fugir
se esquivando e dizendo para Deus, dando desculpas: eis que sou como uma criança. Mas o Eterno desce, tocou nos lábios de Jeremias, dizendo: eu coloco as minhas palavras na sua boca. Ou seja, já que a sua desculpa, você não sabe falar, eu te inspirarei, colocarei as minhas palavras na sua boca, e para melhorar, quando você profetizar, eu velo para fazer cumprir as minhas palavras. Se Deus falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Deus está dizendo, está assinado, está aberto, está acontecendo. Tem milagre na casa. A palavra dele não volta vazia. Disse Isaías: assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz, e prosperarei naquilo a qual eu enviei. Esta doença vai desaparecer nesta noite, esse cansaço vai desaparecer nesta noite. O que renova é a palavra, o que sara é a palavra, o que restaura é a palavra, o que aviva é a palavra, o que restitui é a palavra, e a palavra está sendo lançada nesta noite. Quem veio aqui para ouvir a voz do Todo-Poderoso, Deus o levanta. A sua chamada é confirmada no capítulo 1. Não será fácil, mas ele será um porta-voz de Deus em tempo de negligência. E a sua mensagem é uma mensagem de confronto. Se você ler o capítulo 2, versículo 11, ele denuncia o pecado de Judá, dizendo que o povo trocou. No capítulo 13, versículo 25, ele denuncia o pecado de Judá, dizendo que o povo se esqueceu. No capítulo 2, versículo 17, ele denuncia o pecado de Judá, dizendo que o povo deixou. No capítulo 5, versículo 12, ele denuncia o pecado de Judá, dizendo que o povo se esqueceu de Deus. Olha só, quando eu digo que o povo trocou, no capítulo 2, versículo 11, está escrito: todavia o meu povo tem trocado a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Quando eu digo se esqueceu de Deus, está escrito: porque se esquecestes de mim, confiastes em mentira, também eu descobrirei a tua fralda, até o teu rosto aparecerá a sua ignomia. Ignomia significa opróbio, ignomia significa vocês serão desonrados. Se virarmos as costas para Deus, de fato seremos desonrados. Se arredarmos o pé, de fato seremos desonrados. Se negarmos, seremos desonrados. Se trocarmos, seremos desonrados. Se deixarmos, seremos desonrados. Mas se permanecermos, Ele nos honrará, entrará, agirá, e o nome dele será glorificado. Quem acredita nisso, erga a mão para o alto e adora a ele. Ele profetiza dizendo que o povo negou. Capítulo 5, versículo 12, negaram ao Senhor e estão dizendo: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, nem a espada, nem a fome, nem o vento, até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não estão na boca deles. E há um texto que o cronista traz no plural, que eles zombaram dos mensageiros de Deus. Pastor Erinaldo, zombaram de Isaías, zombaram de Abacuque, zombaram dos profetas, não deram voz à voz profética, denunciando o pecado de Judá. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo de número 36, versículo de número 16, eles porém zombaram dos mensageiros de Deus e da sua
palavra. E no final desse versículo diz que não houve nenhum remédio. O remédio da igreja é a palavra. O remédio da igreja é a palavra. Vou repetir: o remédio da igreja é a palavra. É ela que aviva, desperta. É a palavra, ainda é o remédio da igreja. Aqui, nesse contexto, está escrito no capítulo 36, versículo de número 12: fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e não se humilharam perante a palavra do profeta Jeremias, que falara da parte do Senhor. Ele ainda continua profetizando, a voz profética vai denunciando Judá, e Jeremias não se cala. Jeremias tem coragem, ele vai profetizando. No capítulo 18, versículo 15 está escrito: contudo meu povo se esqueceu de mim. No capítulo 16, versículo 11 está escrito: porquanto os vossos pais me deixaram. No capítulo 5, disse o Eterno a Jeremias: levanta, anda pelas praças, anda pelas ruas, procurai alguém que pratique a justiça. Pastor Adriano, Jeremias se levanta e anda pelas praças, pelas ruas, e o Eterno não achou ninguém que praticasse a justiça, pastor Walter, mas aqui tem verdadeiros, aqui tem corajosos, aqui tem fiéis, aqui tem obedientes, aqui tem quem está na rocha, aqui tem quem tem glória, aqui tem quem tem fogo, aqui tem quem tem botija, quem tem azeite na botija, aqui tem quem tem glória, aqui tem quem tem aleluia, aqui tem um povo que tem o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Ele continua denunciando o pecado de Judá, e Deus vai dando oportunidades para o povo, e o povo não quer. Deus tem um projeto de restaurar essa nação. Deus disse a Jeremias: olha, o trabalhar de Deus, Israel não quer, Judá não quer. No capítulo 18, disse o Eterno a Jeremias, e assim veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta e desce. A olaria ficava na divisa com o vale de Rinom. Daqui para lá se joga entulho, dali para lá se joga os mortos. A olaria ficava na divisa, não atravessava para o vale de Rinom. E quando ele desce, está escrito que o oleiro estava ocupado, fazendo a sua obra. Pastor Erinaldo, eu acredito, Deus está fazendo a obra aqui. Vou repetir: Deus está fazendo a obra aqui. E aí eu cito: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Em outros textos, terminará até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai terminar. Alguém da sua casa vai entrar por estas portas, vai aceitar a Cristo, ele vai concluir. Ele vai te prosperar, ele vai concluir. Ele vai te batizar com o Espírito Santo, ele vai concluir. A obra dele é perfeita e ele é fiel naquilo que fala. O mensageiro vai profetizando, o profeta, o porta-voz vai anunciando. Ele denuncia o pecado de Judá. E agora, depois dele dedicar ao povo textos negativos, textos de repreensão, agora ele vai falar ao rei Zedequias, como lemos no capítulo de número 32. Há textos contemporâneos, as mensagens, as profecias. O povo está dizendo: ide e forjemos projetos contra Jeremias. Pensa no menino que sofreu, foi jogado na cisterna. Pensa no menino que sofreu, foi preso no tronco. Diz a Bíblia que um tal de Parsu lhe meteu o cepo. Pense em alguém que sofreu, pense em alguém que foi perseguido, mas o Eterno foi com ele. E aqui no capítulo 32, prenderam Jeremias. Zedequias deu a ordem:
Repreenda Jeremias, não deu ouvido à voz de Deus, mas deu ouvido à voz dos falsos profetas, que veio para agradar os ouvidos do rei, dizendo: é mentira o que este menino está pregando, a cidade não será entregue, a cidade não será cercada. E nesses últimos minutos que eu tenho, eu quero trazer uma mensagem para o teu coração, 4 razões o porquê Jeremias não poderia ficar preso. E a primeira razão que eu tenho aqui está no versículo de número 1. Jeremias está preso por ordem do rei, mas Zedequias e os seus comparsas não ouviu o que Jeremias ouviu no primeiro momento. O que é que Jeremias ouviu? Que razão é essa que não pode deixar quem está livre ser preso, quem está livre ser amarrado? Quem prendeu ele não ouviu o que Deus falou com ele. Aonde está? Capítulo 1, versículo de número 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Também no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo. Não temas, olha só, para te dar livramento, diz o Senhor. Quem prendeu ele não ouviu o que Jeremias ouviu. Deus disse a Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Quem vai se levantar contra ele? Está escrito aqui no versículo de número 8, melhor 18, está escrito no versículo 19, leia, aqui está escrito príncipe, aqui está escrito reis, mas a blindagem, a proteção do Eterno desceu a favor de Jeremias. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te dar livramento. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Tem livramento para a tua casa, tem livramento para os nossos filhos, tem livramento para a nossa prole, tem livramento no campo missionário. Deus está descendo com livramento. Quem crê? Deus está descendo com livramento. Quando se levantaram contra o rei, lá está explícito escrito, lá em 2 Crônicas capítulo 20, contra o rei Josafá ou Jeosafá. Olha só, capítulo 20, versículo 9: se algum mal nos sobrevier, a espada, o castigo, a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, eles no templo de Salomão, nós aqui na Decamboriú. Olha só, o nome do Eterno está nesta casa. Olha só, clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirá e também nos livrará. Tu nos ouvirá e também nos livrará. Deus está ouvindo e está livrando. Deus está ouvindo e está renovando. Deus está ouvindo e está sarando. Deus está ouvindo e está quebrando todo o mal. Aqui nesta noite, cadê as vozes que estão mandando grito para o alto aqui nesta noite? Tu nos ouvirá e também nos livrará. Isso é forte. O livramento veio para Josafá, o livramento veio também para Samuel, que intercedeu para a nação de Israel. Lá em 1 Crônicas capítulo 7, versículo 3: preparai o vosso coração para o Senhor e servi a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 8: não cesse de clamar o nome do Senhor por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Há um salmo que diz: os justos clamam e o Senhor nos ouve e nos livra. Vou repetir: os justos clamam, o Senhor nos ouve e nos livra. Deus está livrando. Tem livramento, tem livramento. Pastor, ele não tem livramento nesta casa. Meu amigo pastor Emanuel, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento.
livramento. Ele está fechando a cova, tem livramento. Ele está arrancando espírito de enfermidade, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem livramento. Quem crê que tem livramento nesta casa, livrará. É a proteção de Deus a favor de Jeremias. Amados, quando Deus desce com livramento, não tem prisão, não tem macumba, não tem feitiço, não tem quimbanda, não tem inferno, não tem mal. Tem livramento na casa, tem livramento na casa, tem livramento na casa. A primeira razão é livramento. A segunda razão é muito fácil de encontrar. A segunda razão está no capítulo 33, versículo de número 1. Veja só, está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez. Veio o quê? No calabouço, veio a palavra. Pastor Adriano, quem tem palavra não fica preso. Quem tem palavra não fica preso na angústia. Quem tem palavra não fica preso no pecado. Quem tem palavra não fica preso na feitiçaria. Quem tem palavra não fica preso na idolatria. Deus está descendo para quebrar grilhões, barreiras. Zedequias aqui é um personagem típico que representa Satanás, que quer prender, que quer manietar. Mas eu nunca vi quem tem a palavra ficar preso. Nós não estamos presos em bebida, em cachaça, no pecado, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem palavra aqui nesta noite? Quem tem palavra aqui nesta noite? Só os que têm palavra, deixa eu ver. Quem tem palavra aqui nesta noite? É a palavra. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: é a palavra, é a palavra, é a palavra. Quem veio ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra, é a palavra. Receba, é a palavra, é a palavra, é a palavra. A palavra está descendo na dor, a palavra está descendo no cansaço, a palavra está descendo nesta batalha. Quem dá a última palavra é Ele, e eu fico com a palavra dele. Ele está dizendo: já deu certo, eu sou contigo, te darei vitória. Quem crê que é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Primeira razão, livramento. Segunda razão, palavra. Terceira razão, olha só, veio a palavra. Quero que você guarde isso. Veio a palavra. Veio do latim significa aquilo que vem de lá para cá. Tem algo vindo para este culto nessa noite, não de Minas, não de São Paulo, mas está vindo do céu. Veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, veio antes e veio depois. Olha só, capítulo 1, versículo 2 está escrito que veio. Capítulo 1, versículo 11 está escrito que veio. Capítulo 2, versículo 1 está escrito que veio. Capítulo 11, versículo 1 está escrito que veio. 14, 1 está escrito que veio. Capítulo 16, versículo 1 também veio. Capítulo 18, versículo 1 também veio. 21, 1 também veio. No capítulo 30, versículo 1 também veio. E também está vindo nessa noite. Glória ao céu, palavra. Quem crê que está vindo nessa noite? O 32, versículo 1 veio. O 33, 1 também veio. O 33, 19 também veio. O 33, 23 também veio. O 34, 1 também veio. O 35, 1 também veio. Lá no capítulo 43, versículo 8 veio. O 44, 1 veio. O 46, 1 veio. O 47, 1 também veio. Lembro de Atos capítulo 2, versículo 2, e de repente
repente veio do céu. Veio de onde? Do céu. Está vindo do céu, está vindo do céu, está vindo do céu, está vindo do céu. Olha a vitória vindo do céu, olha a cura vindo do céu. Eu vou deixar você adorar, dar glória a Deus, dar aleluia. O céu não está de bronze, o céu não está fechado. Veio, veio. O que vem lá de cima muda, o que vem lá de cima transforma, o que vem batiza com o Espírito Santo, o que vem renova. Veio, 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 veio. Quem está sentindo o que está vindo lá do céu, lá do céu. Amanda caia sore vala canto, Amanda catoque pacachara vala canto. Veio, o que vem muda a tua história. Veio, o que vem muda o curso da nossa trajetória. Veio, veio no contexto de Josafá para Jaziel. Assim veio o Espírito de Deus no meio da congregação e tomou Jaziel. A palavra foi liberada. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Eu estou voltando para minha casa com a vitória garantida. Você está voltando para a tua casa com a vitória garantida. Quem crê que veio? O que vem de cima não erra, o que vem de cima não falha, o que vem de cima te muda, te transforma. Quem crê que está vindo, levante a mão e adore a Ele nesta noite. Primeira razão, livramento. Segunda razão, palavra. Terceira razão, queridos, veio. Quarta razão, termina agora, clama a mim. Eu nunca vi quem clama ficar preso. Tem clamor aí? Tem clamor aí? Tem clamor lá atrás? Tem clamor lá atrás? Tem clamor lá atrás? Marcos 10, 46, se não me falha a memória. E saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, e Bartimeu cego estava sentado junto do caminho. Quando contaram a ele que quem passava era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele começou a clamar, ele começou a clamar. Clamar significa gritar, gritar significa clamar. Cadê aqueles que entraram com fé aqui para receber? Peça, peça nessa noite. Levante a mão, peça, peça o renovo agora, peça a cura agora. Tu não vai ficar preso nessa frieza, tu não vai ficar preso nessa angústia, tu não vai ficar preso nessa doença, tu não vai ficar preso no desemprego, tu não vai ficar preso nessa dor. Nesta noite essa corrente será quebrada nesta noite. Cadê os que entraram aqui para clamar? Para clamar, enquanto tu clama, o clamor vai subindo, clama a mim, responder-te-ei. Salmo 18, 6, levante a tua mão. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. De onde? Do boteco? Não. De onde? Das raves? Não. De onde? Do ralabucho? Não. Do templo, do templo, do templo, do templo, do templo. O que aconteceu? Ele ouviu a minha voz. Ele está ouvindo a voz de alguém aqui. Olha só, o meu grito. Cadê os que entraram aqui para gritar? Não por artista, mas pelo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a tua mão, vai gritando, vai gritando, vai gritando, vai gritando. No teu grito ele vai te renovar agora, vai gritando.
Oramacalavaraçoi. Pega na mão dessa pessoa. No teu grito, Ele vai te renovar. No teu grito, Ele vai te encher. No teu grito, Ele está descendo lá na tua casa agora. No teu grito, olha o mover aí, olha o mover aí. No teu grito, olha a cura divina aí. No teu grito, olha aí. Se o povo que se chama pelo meu nome, chama pelo nome de Jesus Cristo, Ele está na casa. Ele está na casa. Quem pode adorar Ele nesta noite? Ele está curando pessoas aqui nesta noite. Alguém vai testemunhar. Portas se abriram aqui nesta noite. Alguém vai testemunhar. Causas foram resolvidas aqui nesta noite. Alguém vai testemunhar. Para que aconteça, enquanto Ele está operando o milagre, vai gritando, 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 vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Não tem muralha de Jericó que fica na frente de um povo que tem promessa. Vai gritando, 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 vai chamando pelo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, companheiro. Coloca de pé, eu quero orar por você. Meu Deus do céu. Ele quebrou calabouço aqui hoje. Vai adorando aí, vai adorando aí. Ele quebrou calabouço aqui nesta noite. Ele quebrou calabouço aqui nessa noite. Dá tempo, meu reverendo, chamar 2 minutos aqui na frente? Saia do teu lugar, você que veio com fé. A campanha é isso. Venha com fé aqui na frente. Deus vai te responder. Venha, venha com fé. Venha, 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 venha. Eu quero orar por você. Venha, 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 venha. Eu quero clamar por você. Venha, venha, venha. Senhor, toca nele agora. Toca nela agora. Senhor Jesus, arranca a dor na perna, arranca a dor na coluna. Senhor, entra neste coração, nesse batimento cardíaco. Entra na pressão. Toca nos rins, toca nos pulmões, toca nos ossos. Senhor, vai operando. Haja com cura divina aqui nesta noite. Haja, Senhor, com libertação aqui nesta noite. Ó Deus eterno, enquanto estamos clamando aqui, eu creio que o Senhor está descendo em dificuldades aqui, está descendo, ó Pai, em causas impossíveis aqui. Vai clamando, porque Jesus está operando milagre na casa. Vai clamando, porque Jesus está operando milagre na casa. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Deus entra, Deus toca, Deus abra, Deus faça. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Vai clamando, vai clamando, vai clamando. Xaramacaia sorevala canto, irimiando quer flas, iribicanto carabala canto.